Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nessa nossa aula de sexta-feira, nós vamos trabalhar com uma revisão aí do passado simples. Com os trabalhos que vocês me enviaram durante a semana, eu senti a necessidade de fazer essa revisão bem rapidinho com vocês, tá bom? Então, a gente já começa falando um pouquinho aqui sobre os passados regulares. Bom, eu trouxe para vocês aqui duas descrições, né? Aqui eu tenho como regra geral que no passado regular nós acrescentamos a finalização ed aos verbos. Então, aqui do lado eu trouxe uma tabela para a gente, olha só. Aqui nós temos a tradução do verbo, a forma base do verbo e a forma dele no passado, certo? Então, tradução, base form e past form. E aí eu tenho o verbo jogar, que a forma base dele é play. E como é, então, joguei ou jogava? Played ou played, certo? E aí eu vou acrescentar ed ao verbo, porque ele é um verbo regular. Aí eu tenho o verbo dançar. O presente dele, né, a forma base é dance. E o past form, danced. Vocês percebem que eu acrescentei só a letra D, porque dance já termina com E, tá certo? Olha o verbo cozinhar aqui. A forma base dele é cook. Como seria então cozinhei, cozinhou ou cozinhava, que são as formas de passado? Então a escrita vai ser cooked. Então novamente eu acrescento ed aí ao verbo. Beijar na forma base é kiss. E o passado dele vai ser kissed. Ok? Assistir, que eu vou ter então aí watch. Watch. E o particípio, desculpa, aí a forma dele de passado vai ser watched. Tudo bem? Aqui eu tenho o verbo chamar, que é call. Pode ser também ligar. E aí o passado do verbo call é called, com ed no final também, porque ele é um verbo regular, galera. E aí eu tenho o verbo usar, use, com o passado used. Pedir, que vai ser order, no sentido de pedir o cardápio, fazer o pedido de uma comida ou de um refrigerante em um restaurante. Esse verbo é o order. E aí o passado dele vai ser ordered, ok? Ordered. O verbo estudar, que vocês conhecem, que é study, com o passado studied. Olha só, studied, como vocês podem perceber, teve uma mudança aí no Y. É justamente essa segunda regrinha que nós temos aqui, que é uma regrinha particular. Os verbos terminados em Y e antecedidos por uma consoante, eles precisam ser substituídos. Então, eu vou substituir aí a letra Y pela letra I, para então poder acrescentar ed. Foi o que aconteceu aqui com study. Ele terminou em Y, mas antes dele eu tenho uma consoante, que é a letra D de dado. E aí, eu tive que substituir a letra Y pelo I, para eu poder acrescentar ed. Então, repassando de novo. De modo geral, nós vamos ter o acréscimo de ed em todos os verbos. Só que quando meu verbo terminar em Y, eu vou substituir esse meu Y por um I, para eu poder voltar à regra geral, que é de acréscimo de ed. Tudo bem? Então é isso daí, galera. E aí eu trago aqui para vocês, olha só, uma atividade em que eu tenho. No passado regular, o que essa galerinha está fazendo? Olha só. She played tennis, né? O que foi que eles fizeram, na verdade? Então, ela jogou tênis. They danced carimbó. Eles dançaram carimbó. He ordered pizza. Ele pediu pizza. Então aqui, olha, são três situações diferentes com três verbos diferentes no passado, certo? Então, ela jogou tênis, eles dançaram carimbó e ele pediu pizza. Tudo bem? Beleza, então.
Dando prosseguimento aí, eu tenho aqui uma atividade proposta para vocês, que é justamente para vocês me dizerem o que eles fizeram. Olha só, olhem as imagens e me digam o que foi que eles fizeram. O que foi que ele fez aqui nessa imagem? Né? O que foi que a neném aqui fez? O que foi que eles fizeram aqui? Então, vocês podem me dizer? Vejam, vejam quais são os verbos, façam uma pesquisa desses verbos e aí vocês vão montar frases no caderno para me enviar, tá bom? Aqui uma outra atividade proposta, olha só. Escolha os verbos adequados para preencher as lacunas. E aí eu tenho 3 frases para vocês. I, Berlin last week, né? Uh, ela, she, aí, the ball aggressively on the volleyball game. O que foi que ela fez com a bola, né? Aí no jogo de vôlei. Então, todos aqui são verbos que nós já vimos no nosso material. E isso vocês podem utilizar aí. E a letra C de casa, you, English, yesterday. Tá certo? Então, façam essas atividades propostas sobre o verbo regular no caderno de vocês. Passando um pouquinho para o verbo irregular, nós vamos também ter algumas regrinhas. A regra geral é que todos os verbos irregulares, ou a maior parte deles, né, possuem diferentes formas de escrita no tempo passado. E isso nós temos aqui, olha só. O verbo ir, que a forma base dele é go, o passado é went. Percebem como mudou a escrita de go para went? O verbo ser ou estar, que é o verbo be, ele também mudou para was ou então were, dependendo da pessoa, né? Ele é o único verbo que vai ter essa mudança aí de quando eu estou falando no singular, que é o was, e quando eu estou falando sobre alguma coisa no plural, que vai ser were. O resto dos verbos, né, todos os outros vão permanecer com uma única forma de passado. O verbo vir, que é come, tem a forma de passado came. O verbo correr, que é run, vai ter a forma ran de passado. O verbo machucar vai ter a forma hurt no presente e a forma hurt também no passado. O que está acontecendo aqui? Essa é a regrinha particular dos verbos irregulares. Que alguns poucos verbos irregulares possuem a mesma forma de escrita apresentada no tempo presente. É o que acontece, por exemplo, com hurt, que no passado permanece hurt. E aí eu tenho o verbo, olha, tomar, que é take, e aí o passado took, voltando novamente para as mudanças de escrita. Começar, que é begin, e aí eu tenho began. Ganhar, que é win, e aí o passado won. Falar, que é speak, e o passado spoke. Então aqui eu tenho alguns verbos irregulares para vocês, tudo bem? E aqui eu tenho então novamente, ó, o que foi que eles fizeram aqui nas imagens? Eu posso dizer que aqui nessa primeira imagem, they won the game. Eles ganharam o jogo. He took a shower, que ele tomou banho. He did karate, que ele fez karatê. Então são 3 situações no passado com verbos irregulares. Won, took, did, ok? E aí, olha só, a formação de frases aí pra gente. Sempre tendo aquela ordem que eu falei para vocês, de sujeito, verbo, complemento, certo? Olha a atividade proposta. Eu queria que vocês me dissessem, com os verbos no passado, né, utilizando os verbos no passado, o que foi que eles fizeram aqui nessa situação. Ó. O que eles fizeram aqui? O que ele fez aqui? Certo? E aí vocês vão escrever no caderno também e me enviar, tudo bem? A outra atividade proposta que eu tenho é para nós completarmos aí a tabela dos verbos irregulares. Então, tenho forma base, que está faltando alguns espaços, e tenho a forma de passado, que também está faltando alguns espaços. Então, de acordo com o verbo que está do outro lado da tabela, vocês vão conseguir preencher para mim o lado que está em branco, tudo bem? Meninos, então é isso. Vejo vocês na nossa próxima aula e não deixem de me enviar as atividades. Bye, bye!